está vendo nessas partes de corrente alternada, desde como colocar uma fonte alternada e ver qual que é o comportamento dos componentes quando ele está na presença de uma corrente alternada. Essa corrente alternada, ela pode ser da forma seno ou da forma cosseno. Isso não importa, nós vimos já na aula anterior, de que um seno e um cosseno, eles estão distantes um do outro de 90 graus. Tá? Então, vamos até o nosso LT Spice. Então, ele está aqui. Se nós clicarmos aqui no F2, né, nós temos acesso à nossa fonte, né? Essa fonte de tensão, ela pode ser DC, corrente contínua, AC, corrente alternada, ela pode ser um pulso, né? Eu dou um valor e ele volta a zero, é uma excitação rápida, da forma de uma senoide, como a gente viu. Ela pode ser uma exponencial, a gente pode até ter uma função arbitrária, a gente pode pôr uma rampa e tirar essa rampa para ver o que ocorre. Mas a gente vai trabalhar mais com essas tensões alternadas do tipo senos. Então, se nós clicarmos aqui, a gente tem acesso à fonte do nosso circuito, né? Nós já temos a V2 aqui. Cliquei com o botão direito sobre ela, eu tenho acesso aos valores da tensão contínua. Se eu quero deixar ela mais próximo de uma fonte real, eu posso pôr uma resistência em série com ela. Né? Vem aqui, ela tem uma resistência de 20 ohm. Né? E essa resistência, o que vai fazer com que a fonte, né? Ela não vai... Se eu estou aplicando 5 volts, se for ideal, entre os dois terminais chega a 5 volts, mas se eu tiver uma resistência em série, parte desses 5 volts vai ficar na própria resistência. Né? Nós já vimos isso com divisor de tensão. Mas nós não estamos interessados nesse tipo de fonte. A gente está interessado numa fonte que varie com o tempo, na forma de um seno, como está aqui. A gente vai pegar essa fonte aqui, um seno. Podemos ter uma tensão de offset. O que ela faz? Ela desloca a nossa tensão em torno do zero, né? Então, se a gente não colocar nada, a gente vai ter uma senoide oscilando em torno de zero. Se eu coloco um offset de 5 volts, eu vou ter a minha tensão oscilando em torno de 5 volts, né? Por exemplo, vamos pensar que a amplitude da minha fonte seja de 10 volts e o offset é zero. Então, ela vai de mais 10 a menos 10. Se eu pôr um offset de 5, ela vai de 15 até menos 5. Tá? Ela gira em torno desse valor de offset. Geralmente a gente deixa isso em zero. A gente tem uma amplitude, a gente vai falar qual que é essa amplitude, qual que é o tamanho, o máximo e qual que é o mínimo. Né? Então, a amplitude vai do VM até o menos VM. Vamos colocar 5 volts, tá? Só para a gente brincar. A frequência, eu tenho que colocar uma frequência, porque se ela é uma fonte que oscila, ela tem que ter uma frequência. Com que frequência ela oscila? Vamos colocar aqui uma frequência de 1K, 1 kHz. Então, esse é o valor que está. Ela vai variar 1000 vezes por segundo. Esse T de delay, a gente poderia pôr, mas a gente não vai trabalhar com ele. E a fase, a gente vai ver. Nós vimos vários momentos com fase lá anteriormente. A gente vai colocar alguns casos e ver o que acontece aqui. Esse número de ciclo não importa para a gente. O AC de amplitude a gente não vai trabalhar, a fase AC também não, isso é para pequenos sinais aqui, alguns parâmetros. Então, o que a gente precisa, por enquanto, está aqui. Tá? Vamos dar um OK. O valor está aqui, olha, foi colocado. Eu vou só verificar quais valores está aqui, tá certo, aqui a gente colocou a fase. Eu vou cancelar isso daqui. Vamos dar um F5 para cortar isso aqui fora, que eu não quero mais esse cara aqui. E vamos dar um F3 para a gente colocar os nossos fiozinhos aqui. Então, tá aqui a nossa fonte. Vou apertar o ESC para sair. Vou colocar o aterramento aqui na parte de baixo. Cliquei com o botão direito, Label Net. E aqui a gente tem o GND, né? Global Node 0. Ok. Então, aqui está o aterramento. E aqui em cima, eu vou chamar isso daqui de um nó. Label Net de novo. Só que agora eu não vou mais vir no ground, né? Eu vou vir aqui e vou falar que essa aqui é a fonte VA. Como ela está em 2, né? Vamos pôr V2. Ok, está aqui a nossa fonte. Vou dar um F8, só para poder deslocar todo esse conteúdo para cá. Para quem quiser lembrar, se a gente clicar com a letra S, ele abre a nossa diretiva SPICE, e aí a gente poderia escrever aqui o nosso ponto OP, dá um Enter, coloca como new line o ponto TRAN, que a gente tem, agora a gente precisa desse TRAN,
porque a gente está fazendo algo que depende do tempo, embora para quem estava usando o LT Spice no Windows, lá sempre precisou colocar esse ponto tran, que é esse transiente, né? Eu vou colocar um outro valor, eu vou colocar um valor de, sei lá, vou pôr 3 milissegundos, bom? Então é um valor bem pequeno, porque a nossa... ela oscila com 1K, né? Então ela tem um período a cada milissegundo. Se eu estou em 3 milissegundos, eu estou pegando 3 períodos desse. Vou pegar um F5 e recortar essa parte aqui. Vamos dar um F8 e colocar isso aqui para cima. Bom, então aqui, olha, tem tudo que a gente precisa para saber qual o comportamento dessa fonte. Essa fonte aqui, ela vai ter que oscilar de -5 a 5. E ela vai ter que ter uma frequência de 1 kHz, né? Então, 1000 ciclos por segundo, né? Se eu colocasse 1 segundo de tempo, eu teria 1000 vezes ela se repetindo. Para verificar se isso está verdade, a gente vai lá no Run, ele vai abrir isso daqui para a gente. Eu vou colocar aqui do lado, eu vou redimensionar aqui um pouco as coisas, para a gente ter todo mundo na tela. E eu quero saber quem que é o meu V2. Vou clicar. Ele abriu aqui o nosso V2, ó. Vamos ampliar a nossa tela agora. Eu mandei ele ir de 0 até 3 milissegundos, olha. Ele vai de 0, ele começa em 0, né? Então, quando o ômega t for igual a 0, né? Quanto vale essa função? Então, se ela é um seno, seno de 0 vale 0. Aí aqui tem o máximo. Para que valores ocorre o máximo no seno? Ocorre para π sobre 2. Aí ela volta aqui para 0. Depois ela volta para menos, né, o valor máximo. Então, isso aqui é para 3π sobre 2, né, 270. Aí ela chega aqui, nesse ponto, ela volta, começa a se repetir tudo de novo, né? Então, aqui seria um período, daqui a aqui outro período, daqui a aqui outro período. Então, eu tenho 3 períodos nessa tela. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui como que tá, que a gente fez. Esse aqui foi o que eu fiz, foi meio parecido. Aí nós temos uma onda com uma fase 0. O que aconteceria agora se nós inseríssemos uma outra onda, só que agora não mais com uma fase 0, a gente desloca ela, a gente vai colocar uma fase diferente. Então, o pico de uma vai ocorrer em momentos diferentes da outra. Vamos lá e colocar uma outra fonte. Vamos ver o que acontece. Voltamos aqui no LT Spice, vamos dar um F2, pegamos a mesma fonte, uma fonte V1. Agora, essa fonte V1 também vai ser alternada, do tipo seno. A sua amplitude também vai ser 5 volts, a sua frequência também vai ser 1 kHz, só que agora eu vou pôr uma fase para ela. Lembra que nós tínhamos lá amplitude, cosseno, ômega t, mais uma fase? Esse mais uma fase, eu vou colocar um valor de 45 graus, tá? Um valor exato. Vou dar um OK. Tá aqui todos os valores, ó. Esse 0 e 0 é porque automaticamente ela preenche esses que estão aqui, ó. Por isso que ela coloca 0 e 0. O T delay é 0 e esse θ aqui, que é 1 sobre S, também é 0. Então, ela mantém ali. Vamos colocar o nosso fio. Opa, ficou errado. Mais ou menos aqui. Pus o fio. Chegamos até aqui em cima. Vamos colocar o aterramento aqui de novo. Temos um aterramento aqui. E aqui em cima a gente vai colocar uma fonte chamada V1. Né? Vamos dar um nome para ela, V1. Esse nó chama V1. Eu não preciso escrever de novo a diretiva SPICE, porque ela está aqui, não há necessidade. Esse gráfico já está presente aqui para a gente, ele já é o V2. Eu vou clicar aqui, eu acho que eu vou ter que colocar um run de novo, né? Está aqui o run de novo. Eu vou vir aqui e calcular o V1. Olha o que acontece aqui, olha. As duas ondas, elas estão deslocadas. Elas estão deslocadas por uma fase. Essa fase se chama 45 graus. Quem está avançado é aquela que aparece primeiro. Então, olha, V1, que é a lilás, ela está 45 graus à frente de V2. Ou V2 está 45 graus atrás de V1, né? Tudo é uma questão de referência, que vocês vão estar vendo. Quem aparece primeiro está avançado, quem aparece segundo está atrasado. Esse sempre vai olhar o pico dessa onda. Se a gente olhar aqui, olha, dá para a gente fazer algumas brincadeiras. Vamos pegar desse pico aqui, ó, até esse daqui. Vamos medir qual que é o período dessa onda, da onda V1. Então eu vou clicar aqui em cima, ele abre essa janela para mim, ó, ele abre esse daqui, eu vou posicionar ele mais ou menos aqui
onde eu acho que é o meio. Esse daqui, para mim, é o pico da onda V1. Vou clicar de novo, ele vai abrir um outro ponto desse para mim. E vou posicionar aqui onde está o V2, o V1 de novo, o outro pico. Clicar só mais uma vez para pegar isso daqui. Se a gente olhar, olha, eu posicionei o cursor 1 numa posição, o cursor 2 na outra posição. E aqui embaixo ele tem a diferença horizontal entre o cursor 1 e o cursor 2. Ele deu que é 1,00389818. Ou a frequência, que é o inverso do período, 996,12 Hz. Aproximadamente 1000 Hz, que seria 1 kHz. Então, o período dessa onda é 1 kHz. Ou aproximadamente aqui, né? Quando eu fui medindo de forma manual. Se eu fizesse a mesma coisa para a vermelha, daria igual. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero fazer a seguinte brincadeira. Vou voltar aqui no nosso gráfico. Eu calculei aqui, olha, o pico da vermelha até aqui deu 1,0034 milissegundo. Então, isso daqui é o meu período. Vamos pegar aqui a nossa caneta e vamos escrever isso. Eu tenho que o período é igual a 1,003, aqui tá bom, milissegundo. Outra pergunta para vocês: qual é o período em graus de uma função do tipo cosseno, do tipo seno? 360, se a gente quisesse em graus, 360 graus. Agora, vamos pegar o seguinte, olha, eu catei esse pico e esse daqui. O que representa essa distância entre os dois picos? Qual o significado dela? A diferença de fase entre elas. Eu tenho aqui um ΔT. Então, pessoal, olha que interessante. Se eu pegar, lembra o período? O 1,003, isso daqui é um período inteiro de 360 graus. Qual a diferença de fase que corresponde a essa distância que está aqui? Essa distância está sendo calculada aqui, ó. É essa diferença do cursor 2 menos o cursor 1, que deu 130 microsegundos. Ignora o sinal menos, porque como ele faz uma diferença, eu vou pegar só o tamanho, só o módulo mesmo. Então, 0,130 milissegundos, aqui é milissegundo também, equivale a quanto? Né? Eu converti, né, eu transformei esse microsegundo para milissegundo. Basta a gente fazer uma regrinha de 3, olha, ΔΦ é igual a 0,130 dividido por 1,003 vezes 360 graus. Se nós pegarmos aqui uma calculadora, essa conta sai direta para a gente, olha. Isso dá 46,6 ΔΦ, aproximadamente 46 graus, tá bom? Como a gente fez tudo isso à mão, esse valor deu um pouco maior do que 1. Na verdade, esse valor aqui, fosse ver exato, era 1 milissegundo, e esse aqui teria que dar 0,125, né? Porque 45 graus é 1/8 da volta completa, tá? A diferença de fase. Então, a gente pode usar essas brincadeiras aqui para poder calcular a diferença de fase manualmente. Então, a gente pode vir aqui e calcular isso à mão. A forma de fazer isso, dá para fazer isso da forma Fazor, usando vetores. A gente vai trabalhar com isso no momento também, numa das aulas, só que não dá para a gente simular. Então, eu vou apresentar os dados e a gente vai fazer isso. O circuito RLC, RC, isso já vai ficar nas próximas aulas. Tá? Então, a gente tem como calcular essa diferença de fase na forma manual. Aí nós temos esse gráfico aqui, ó. Eu trouxe isso aqui como exemplo para vocês e eu queria que vocês me falassem qual a diferença de fase entre essas duas ondas. É uma regra de 3, pessoal. Não temos nada que pensar aqui, olha. A gente vai pensar aqui o período, né? Que ele está aqui 1,736, né? Deixa eu só confirmar o valor. Isso. Ele é 736 microsegundo, 736, né? Que é a distância deste ponto até este daqui. Na verdade, ele está aqui, né? 719, né? Desculpa. 719 microsegundo. Isso daqui é 360 graus. A diferença entre este pico e esse daqui é 109 microsegundos, 109 microsegundos, isso vai ser um X. Isso aqui vai ser um X que a gente vai calcular. Então, esse X aqui vai ser igual
a 109 dividido por 719. Os micros aqui, que vai estar no 109, eu já cancelei com um desse daqui, vezes 360. Vezes 360. Então, se a gente pegar a nossa calculadora, a gente tem um valor de 54,57. Claro que esses valores podem oscilar um pouquinho, né? Porque esses valores... Para tentar verificar, teria que dar um zoom maior entre esse ponto e esse, para poder não errar tanto, né? E porque o valor que eu coloquei lá, se eu não me engano, foi de 53 graus, tem um pouquinho maior. Mas dentro desse limite, não tem nada errado. Uma das coisas que a gente vai estar vendo, tudo bem, né, pessoal, com isso daí, né? Regrinha de 3 simples, é só observar ali, que não tem erro, né? Alguém pode estar pensando, mas você está mexendo com o tempo e está dando o valor em graus, né? É que eu peguei o período e relacionei. Um período é 360 graus. E o período da minha função aqui, ela é de 720, mais ou menos, microsegundos. A gente pode ir para uma outra parte, que a teoria disso nós vamos ver na próxima aula, então isso já vai ajudar um pouquinho, que é o seguinte: como que fica a relação entre tensão e corrente nos elementos que a gente vai estar trabalhando? Por exemplo, se a gente tiver um resistor sobre corrente alternada, como é que fica, né? Vamos desenhar esse tipo de circuito. Vamos pegar o LT-Spice, a gente tem ele aqui, eu vou fechar esse aqui que a gente não precisa mais, esse aqui agora também não. Eu vou apagar um desses carinhas aqui, né? Vamos apagar aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, tá? Eu vou deixar o V2 marcado aqui, vou pegar uma linha, vou trazer até aqui, vou trazer até aqui, vou marcar aqui um ponto de aterramento, Lebonete, para a gente não esquecer, o ground, ok. Vou pegar o F2 e vou pegar um resistor. Vou colocar o resistor aqui. Então, o que nós temos? Um circuito onde temos uma fonte de tensão alternada que alimenta um resistor. Quanto que é esse resistor? O resistor de 1 kΩ. Vou pôr o resistor de 1 kΩ aqui. Agora, o que eu quero? Saber qual é a diferença de potencial sobre o resistor e qual é a corrente, né? Se eu mandar dar um run aqui, né, vai abrir meu gráfico, vai abrir o gráfico que está aqui. Olha, esse ponto é o mesmo que esse, tá? Então, quando eu calculo a diferença de potencial desse ponto para o aterramento, é o mesmo que esse, porque aqui é um curto-circuito. Então, a gente pode ver qual a diferença de potencial. Ela já está aqui em vermelho, ela vai de menos 5 a 5, ela oscila, da mesma forma que nós vimos anteriormente. E a corrente, né? Eu ponho o cursor em cima do componente, ele vai tomar esse formato de um amperímetro, e quando eu clicar, repara que sobrepôs, né? Claro que eu escolhi valores, né, que deu igual, mas não importa. O eixo da tensão é esse da esquerda, o eixo da corrente é esse da direita. Se eu quero ver uma diferença, eu vou mudar a escala. Eu vou mandar ele, sei lá, de 7 e aqui embaixo até o menos 7. Aí só muda a escala. Então tá aqui, ó, mudei a escala. A corrente sempre vai ser a voltagem dividido pela resistência, né? Então, se a gente pegar o valor da voltagem dividido pela resistência, a gente diminui a voltagem, né? Por isso que eu fiz essa brincadeira aqui, mas não importa. Um está em ampere e o outro está em voltagem, né? Mas o que é interessante aqui? Qual a diferença de fase entre a voltagem e a corrente em um resistor quando submetido a uma tensão alternada? Se eu olhar o pico dessa onda aqui em vermelho, coincide com o pico da onda em lilás. Se eu olhar o mínimo aqui, a mesma coisa. Os valores de X, não as suas amplitudes. Então, aquele ômega T mais Φ é o mesmo para as duas. Então, não há diferença de fase. As duas estão em fase. É isso que a gente fala. Então, quando não há diferença de fase, elas estão em fase. Então, grava isso. Na próxima aula, vocês vão ver a parte teórica disso. Eu não vou apresentar conta aqui para isso. Em um resistor, sob tensão alternada, corrente alternada, a corrente e a tensão estão em fase. Grava isso, tá? Não tem mais nada que falar aqui. Uma outra parte seria o que, então? Vamos pegar, né? Qual a diferença de fase, né? É zero, como o Felipe já disse pra gente. Agora vamos pegar um capacitor. Vamos pegar um capacitor, vamos ver o que acontece. Vou trocar, vamos pegar a nossa tesoura, o F5, vamos pegar aqui um F2, capacitor, vamos colar aqui o nosso capacitor, a gente precisa aumentar aqui, eu vou dar um valor para esse capacitor, opa, não foi, olha, o capacitor eu poderia colocar várias coisas, só que eu só estou interessado
na sua capacitância, um capacitor ideal, então ele não tem resistência em série, ele não tem uma indutância em série, ele não tem uma resistência em paralelo, que deixaria ele mais próximo da realidade. Então eu vou colocar 1 microfarad. Esse Uzinho é microfarad, 10 a menos 6 farad. Tá? Dou um OK, tá aqui o OK. Vamos simular isso aqui de novo. Vou fechar, vamos dar o run aqui, e aí eu vou pegar a tensão sobre um capacitor e a corrente sobre o capacitor. Espera que tem um curto aqui, ó. E agora, eles estão em fase? Para a gente ter certeza se está ou não. Os picos coincidem? Então não estão em fase. Então toda vez que tiver uma onda que não coincide, estão em fase. Aí vem um problema. Se eles não estão em fase, eles estão defasados. Qual a defasagem? De quanto? Bom, aí, isso daí, a gente pode colocar aqui qual é a diferença de fase entre a corrente e a tensão no capacitor. Dá para ler os valores ou não? Aumentar isso aqui, deixar bem grande. Eu não preciso ter todo mundo na tela, eu preciso ter basicamente esses caras aqui na tela, esse pico, dá para a gente até dar mais um zoom ainda, porque aí a gente fica um pouquinho mais preciso, né? Vamos diminuir um pouco mais, aqui, mais ou menos assim tá bom. Eu vou pegar como referência, tanto faz, né, o período, eu vou vir aqui e colocar o cursor nesse ponto aqui, mais ou menos o ponto de máximo, mais um cursor, vou colocar também aqui, nesse ponto de máximo que está aqui. E aqui a gente vai conseguir saber qual o período. Todas elas têm o mesmo ômega, então pouco importa qual que é a frequência, na verdade. Olha, o cursor na horizontal, 0,0008 milissegundo. Vou considerar 1 milissegundo, tá? Então vamos voltar lá aqui, e a gente vai colocar para a gente que o período é 1,00 milissegundo. Esse período aqui equivale aos 360 graus, né? E agora a diferença temporal entre as duas, né? Entre os dois picos. Vamos voltar lá no LTSpice. Vamos pegar esse cursor aqui e trazer ele no rumo aqui, mais ou menos, desse máximo que está aqui, que vai ser 249,23 microsegundos. Então, o ΔT, 200 e quanto? Já esqueci? 249, né? 249, isso é igual, comando P, 249 microsegundos, tá bom? Aí eu quero saber para vocês quanto vale a diferença de fase. É isso que eu quero que vocês me forneçam aí. Qual a diferença de fase entre a tensão no capacitor e a corrente no capacitor? Vamos lá, Pedro. Você falou que foi a parte mais fácil do dia. Então, quanto é? 89,64? Pessoal, isso daí. Na verdade, quando vocês forem lá resolver, vocês vão olhar na parte teórica, vocês vão ver que vai dar 90 graus. Porque se o I, por exemplo, for cosseno, ou melhor, né, se V for igual a cosseno, a corrente no capacitor, ela é 1 sobre a capacitância. Não, ela é a capacitância vezes dV/dt. Então, quando você deriva esse cosseno, vira um seno. E aí você coloca, para voltar para o cosseno, para você comparar, vai aparecer o fator menos 90 graus, né? Então, se a gente olhar aqui, quem aparece primeiro, né? Aparece primeiro a corrente. Então, a corrente está adiantada 90 graus em relação à tensão no capacitor. Então, esse resultado vocês vão ver lá depois nas continhas. É importante saber isso, pessoal. Num circuito, não importa. Tem uma tensão, a corrente, e tem um capacitor. A corrente vai estar defasada de 90 graus. Isso, assim, tem que aplicar direto. Isso vai estar acontecendo. Quanto mais rápido vocês aplicarem, mais tranquilo fica o resto do exercício. E aí a aula inteira fica igual o Pedro está querendo lá, fácil, tá? Porque são valores que são tabelados, né? Tabelados assim, você faz a conta, mas uma vez que vocês aprenderam, segue em frente com ele, né? Agora vamos ver um outro elemento, que é o indutor. O indutor vai aparecer um probleminha, pessoal, que eu não consegui resolver, mas vai dar para a gente ter a ideia da mesma forma, né? Vamos lá no LTSpice, substituir. Vamos fechar isso aqui, porque eu ainda não aprendi a gerar um novo, eu tenho que deletar. Vamos dar um F5. Vamos apagar isso aqui, vamos dar um F2, e eu quero um indutor. Um indutor, se vocês pegarem um araminho, né, enrolar ele assim várias vezes, vocês formam uma bobininha, e essa bobina é um indutor. É isso que ele faz. Então, aqui a gente pode ligar o nosso fio até esse ponto que está aqui. Eu vou dar um valor, que valor que eu dei antes? 10 mili. Vamos dar o mesmo valor, 10 milihenry, e mais uma vez,
Como um indutor, ele é feito com várias, enrolando os fios, né, fiozinhos de cobre, né, várias bobinas, várias espiras. Isso tem uma determinada resistência, geralmente em série, ele tem um efeito capacitivo também. Tudo isso a gente vai ignorar. A gente joga para baixo do tapete e vai pegar um valor simples de 10 mH, tá? Então tá aqui o nosso valor. Vamos simular, temos aqui, e olha que legal, ó, vai aparecer a tensão e vai aparecer a corrente. Repara que a corrente, pessoal, ela oscilou de 0 a 160 mili. Ela não oscilou de menos 80 mais 80, tá? Eu não consegui compreender o porquê que ele fez isso aqui, de 0 até lá, tá? Mas, assim, o que importa é o comportamento, que continua sendo um comportamento senoidal. Vou colocar esse gráfico aqui e vamos alterar a brincadeira com o capacitor, só para vocês olharem. Aqui está o capacitor, olha. A lilás é a corrente no capacitor. Aqui, a corrente que continua sendo a lilás é a segunda. Então, repara, ó, primeiro aparece a corrente no capacitor. No indutor, primeiro aparece a voltagem. Vocês viram que inverteram? Então, aqui, eu não sei se dá para a gente calcular da mesma forma que nós calculamos. Aqui acho que está melhor, né? Qual é a diferença de fase? Se alguém quiser um chute, antes de fazer, eu nem vou dar muito tempo. Se vocês olharem qual é o período, ele dá basicamente 1 milissegundo, né? Aqui é quase 1 milissegundo. E quando vocês olham a diferença, é 1/4, né? Ó, 249 microsegundo, né? Ou 0,25 mili, né? Então, se você pegar o círculo trigonométrico, que é 360, e dividir por 4, vai dar quanto? Vai dar 90. O Pedro respondeu para a gente ali que está correto. Então, você vai ter que a voltagem está 90 graus adiantada em relação à corrente, né? São resultados que vocês vão verificar na próxima aula, a dedução dele, né? Calcular essa diferença, né? E é bem legalzinho. E usando fasores, pessoal, isso é papuf, tá? É muito fácil verificar isso, né? Porque você já olha a amplitude e a fase. É o que a gente está olhando aqui, ó, amplitude e fase, amplitude e fase. Por isso que fasores auxilia bastante a nossa vida aqui nos estudos, tá bom? Isso é o que eu queria falar com vocês hoje, pessoal. Tem bastante informação,